Amém, irmão? Amém ou não amém? Vocês ficam crentes. Tome assento. Nós estamos falando sobre relacionamento, né? As 10 leis fundamentais de relacionamento. Estamos na terceira lei, né? A primeira lei foi a lei da concordância. A segunda lei foi a lei do acesso. E hoje nós vamos estudar sobre a lei da aliança. Espero que vocês estejam aprendendo, absorvendo e colocando em prática, né? Tivemos aí o congresso de liderança, foi maravilhoso, né? Pelo menos para mim, não sei para vocês, né? Não sei se vocês jogaram fora R$30, mas para mim foi fantástico, né? Uma oportunidade incrível de nós sermos aperfeiçoados. Não adianta a gente ter boa vontade para fazer a obra de Deus se a gente não busca capacitação. Hoje é a lei da aliança. Então, se a gente tem disponibilidade, boa vontade para fazer, mas não tem capacitação, né? Não criamos amadurecimento, não adianta. Porque lá na frente, por causa às vezes de uma pedrinha, nós deixamos de fazer a obra de Deus. Muito bom. Então entenda isso. Quando nós buscamos esse amadurecimento, buscamos capacitação, isso vai nos fortalecer. Tem muita gente que tem boa vontade de fazer a obra de Deus. Ele até se entusiasma, né, para fazer a obra de Deus, fazer alguma coisa. Mas depois, com o tempo, com as adversidades, ele diminui isso, ele perde isso. Porque, gente, a empolgação passa. Tá? A empolgação, aquele primeiro boom, né? Aquele gás, aquela coisa toda, aquela paixão passa por causa das dificuldades. Então, o que nós estamos buscando na escola de líderes não é empolgação, né? Não é motivação. Nós estamos buscando aqui conhecimento de Deus, que vai nos ajudar no dia difícil. Nós estamos estudando princípios, né? Nós estamos estudando leis que estão na palavra de Deus. Alguém estudou isso, escreveu, e hoje nós temos essa facilidade, esse acesso para nós. E nós estamos falando sobre relacionamento. E quem foi para o congresso descobriu lá, de uma forma muito prática, quando o pastor Ebenezer perguntou sobre qual é o maior problema, a dificuldade, e nós descobrimos lá que o maior problema é relacionamento. Então, relacionamento é o maior empecilho, o maior obstáculo. Talvez o maior inimigo da igreja não seja o diabo, mas seja relacionamento. Hoje. Entende? Porque tem muita coisa que o diabo não faz, nós fazemos no lugar dele. Nos nossos relacionamentos. Então, relacionamento é coisa primordial. É tão importante que Deus sempre procurou se relacionar com o ser humano. Sim ou não? Sempre. Lá do Jardim do Éden. Mesmo depois que o homem caiu, Deus continua vindo atrás do homem para relacionar-se. E nós fomos criados para nos relacionarmos um com o outro. Então, as maiores dificuldades hoje da igreja, o maior desafio é relacionamento. Tanto na porta, que vocês viram lá, que o maior déficit da igreja é na hospitalidade, em receber os visitantes. E depois em cuidar dos seus. Então, está identificado o problema. E nós estamos estudando sobre relacionamento. Hoje, a terceira lei, que é a lei da aliança. Anote aí. Chama-se Berit. B-E-R-I-Y-T-H. Berit. Essa é a palavra para aliança. Isso é uma palavra hebraica. E é importante nós anotarmos esse conceito, que significa o quê? Um corte ou um pacto. Então a palavra hebraica para aliança, berit, que significa um corte ou um pacto. O exemplo bíblico mais conhecido está em Gênesis capítulo 15, versículo 9, 10, 17 e 18. Gênesis 15, verso 9, 10, 17 e 18. Ok? Quando? Hoje nós
temos uma visão diferente do que a aliança. Mas a aliança, lá no início, era o quê? Um corte, um pacto que era feito. E geralmente isso era feito como? Como animais. Então se cortava, fazia-se um pacto e se cortava o animal no meio, e quem estava, as duas partes que estavam fazendo o pacto, passeava por meio desses animais, entre esses animais, né? Então era derramado sangue. Por isso que o original dessa palavra significa corte ou pacto, porque era cortado essas duas metades, né, ao meio. E cada parte pegava a metade desse animal. Então se eram cortados em duas partes, eu levava a minha parte e o Fly levava a parte dele, ok? Então isso era feito o pacto, a aliança que aquelas duas pessoas estavam fazendo. E isso era o pacto de fidelidade, ok? Então isso era facilmente feito pelas pessoas no mundo antigo. Agora, veja, é interessante que aquilo que simbolizava a fidelidade e a infidelidade, que é a quebra desse contrato, dessa aliança, era representada pela morte daquele animal. Então veja, o que nós estamos fazendo ali, Fly? Nós cortamos o animal ao meio, você está com uma parte, eu estou com a outra parte. O que nós estamos dizendo um para o outro? Assim como esse animal foi partido, se qualquer um de nós quebrarmos a nossa aliança, o nosso pacto, nós seremos como esse animal. Então havia uma jura de que nós nos tornaríamos como aquele animal, morto e despedaçado. Então esse era o símbolo dessa aliança. E aí quando a gente traz isso para os nossos dias, nós identificamos com facilidade que muitas vezes, por exemplo, no casamento, quando há uma quebra de aliança, quando há uma quebra dessa fidelidade, não há um despedaçamento? Pode ser que a pessoa literalmente não seja despedaçada, mas espiritualmente e sentimentalmente essa pessoa é despedaçada. A infidelidade gera isso. Então a quebra de uma aliança conjugal, literalmente significa isso, a morte. Então por isso é que tem esse simbolismo, essa aliança. E quando nós olhamos lá para a cruz, nós vemos que Jesus fez um pacto, uma nova aliança no sangue dele. A carne foi partida, foi dilacerada. No dia da última ceia, Jesus exemplificou e disse: este é o meu corpo, pegando o pão, ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido e entregue por vós. Depois ele pegou o cálice com suco de uva, com vinho, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então está fazendo um pacto. Então observe, aquilo que era feito no Antigo Testamento, Jesus fez através do seu corpo. Amém? A aliança, ela é bilateral. Não tem como eu fazer uma aliança comigo mesmo. Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo. Não tem jeito, não existe isso. A aliança, ela é bilateral. Ou então, pelo menos duas pessoas fazem parte dessa aliança, desse pacto, desse contrato. Não tem como eu fazer um contrato comigo mesmo. Não existe isso, ok? Não existe isso. Se tivesse isso, nós estávamos mortos, né? Porque quantas vezes nós prometemos as coisas para nós mesmos e depois nós vamos lá e quebramos isso. Então veja, o pacto, a aliança tem que ser feito no mínimo com duas pessoas. E para que se faz um pacto, uma aliança? Essa é a pergunta. Quem sugere algo aí? Para que eu faço uma aliança, um pacto? Um compromisso, vai gerar um compromisso. O que mais? Chegar a um resultado. Os dois vão somar para chegar a um resultado. Isso. O que mais? Uma linha, um plano de ações. O que mais? O que você acha mais? Você faz aliança com alguém. Fortalecer o relacionamento? Ok. Muito bom. É por aí mesmo a linha de raciocínio. Nós vamos juntar os nossos interesses, né? Eu tenho um interesse, o Fly tem um interesse. Às vezes esses interesses eles são comuns, né? Então nós vamos juntar forças para nós alcançarmos esse objetivo. Então faço uma aliança, um pacto com ele. Ou às vezes nós temos interesses diferentes, mas nós sabemos que juntos nós podemos alcançar os dois interesses, o meu e o interesse dele, ok? Então eu posso me aliançar com a pessoa tendo o mesmo interesse, como eu posso me aliançar com a pessoa tendo interesses diferentes. O que eu vou fazer é juntar forças. Às vezes a fraqueza dele será suprida
com a minha força, e a minha fraqueza será suprida com a força dele. Entendeu isso? Ok, nós nos juntamos para chegar em determinado alvo. Agora, nós temos isso como objetivos, temos isso como promessas de benefícios, mas na aliança, no contrato, no pacto, há também deveres. E é isso que nós precisamos entender, que nós vamos juntar forças para realizarmos os nossos interesses, sejam eles incomuns ou não, mas nós vamos ter obrigações, concorda? Todo pacto, toda aliança tem obrigação, e quando essa obrigação não é cumprida, então, aí um descumprimento, uma infidelidade, uma quebra de aliança, uma quebra de contrato, uma quebra de pacto. Por isso que há compromisso, como a irmã Regina bem falou, o compromisso. Agora, gente, presta atenção, nós precisamos diferenciar contrato de aliança. Tem diferença. Anote a primeira diferença. O contrato, ele tem um prazo determinado. E a aliança é permanente. Contrato tem prazo. E a aliança, ela é permanente, ela é mais forte. Eu posso contratar uma pessoa para pintar a minha casa. Quando é que esse contrato vai terminar? Quando o cara pintar a minha casa, sim ou não? Sim, isso é a parte dele. E da minha parte? Quando eu pagar. Eu paguei, ele entregou o serviço, o contrato venceu, cumpriu, acabou. Agora a aliança não. A aliança ela é permanente. Por isso que quando eu caso, eu não faço simplesmente um contrato. No casamento, escute isso com atenção, o casamento civil, ele é um contrato. Juridicamente, o casamento civil é um contrato, ok? Ele pode ter fim. Vou ali no cartório e faço o divórcio, que é o distrato. Agora, a aliança do casamento, ela é eterna, é permanente. Isso é que é importante. Segunda diferença. Uma aliança abrange tudo o que diz respeito a você. Uma aliança abrange tudo o que diz respeito a você. Uma aliança abrange tudo o que diz respeito a você. Um contrato, apenas parte das informações sobre você. Na aliança, diz tudo a respeito de você, e no contrato, apenas algumas informações. Apenas algumas informações. Por quê? Porque se eu faço um contrato para o cara pintar minha casa, é só para pintar minha casa. Não tem que pintar minha geladeira, não tem que me pintar, ok? Acabou ali. Ele não tem que morar na minha casa, ele não tem que comer minha comida, enfim, ele não tem que usar minha roupa, não tem que dormir comigo, ok? Somente algumas informações. Agora, na aliança, no casamento, por exemplo, está se referindo a um todo. Eu estou tendo o corpo da minha esposa e ela tem o meu corpo. Eu tenho os bens dela, ela tem os meus bens. Nós temos filhos em comuns. Então, toda a nossa vida faz parte dessa aliança, não apenas algumas informações. Por isso que nos casamentos modernos hoje se faz contrato, né? Por quê? Isso é meu, isso é seu, né? Eu não sou obrigado a dormir junto com você todas as noites. Enfim, todas essas coisas podem ser regidas no contrato. Mas o casamento que foi inventado por Deus, um pertence ao outro. Todas as coisas. E no casamento a gente sabe disso, que a gente, quando casa com a pessoa, nós estamos casando com o passado dela, o presente e o futuro. E esse é o problema. Porque muitas vezes na nossa cabeça imatura, nós achamos que estamos casando só com o presente. Tá bonitinho, empacotadinho, tudo durinho, tudo legalzinho, chique, lindo, maravilhoso. Mas no futuro não estará assim. E às vezes aquilo que está sendo apresentado aqui para mim, quando eu casar, eu vou
ver que eu casei com uma pessoa que vai além daquilo que eu conheci, porque ela tem um passado, tem traumas, tem medos, tem fobias, tem um monte de defeito que ainda não se manifestou, vai se manifestar depois do casamento. E não adianta achar que conhece tudo, não conhece. Por isso que quando eu falo aqui para namorar, tem que namorar com a família, com o pai, a mãe, com os vizinhos, com os irmãos. Porque a pessoa se interessa só pelo que ela está vendo ali e ela pode muito bem ser enganada. Ok? Todos nós temos uma aparência diante de alguém desconhecido de nós, um comportamento. Mas lá dentro da nossa casa não tem como, nós realmente revelamos aquilo que nós somos. Terceiro, contrato normalmente é escrito em papel nos nossos dias, né? Contrato é escrito normalmente em papel, com cláusulas ambíguas, que é isso? Várias interpretações, né? Põe lá alguma coisa e depois lá na frente vai discutir isso em juízo, fala, não, mas não era isso que eu queria dizer, né? Quantas vezes você compra um produto, o vendedor fala uma coisa para você e depois lá no contrato está escrito outra, ambígua. Em contrapartida, a aliança é escrita no coração humano. Então, um contrato, a gente pega uma folha de papel e, como diz, né, no mundo jurídico, papel aceita tudo, mas a aliança ela é feita no coração, na alma, nos sentimentos. Que fique claro que, como uma aliança é bilateral, as duas partes, ou ambas as partes, elas devem ter participação. E essa participação é fundamental. Quando um deixa de participar, o outro acaba sofrendo. Tem aqui alguns exemplos bíblicos. Anote o primeiro. Deus e Abraão. Deus e Abraão. Como é que foi essa aliança que Deus fez com Abraão? A aliança era o seguinte: a condição era que Abraão teria que sair da terra dele, teria que sair do meio dos seus parentes, do meio da sua casa, e ir para um lugar que Deus mostraria depois. Essa era a condição que Abraão deveria cumprir. Em troca disso, Deus iria fazer dele uma grande nação. Ele ia ser pai de multidões. E Deus o enriqueceria muito. Então Abraão topou essa aliança. Ele fez essa aliança com Deus. É uma das alianças mais marcantes da Bíblia Sagrada. Então a condição era que ele deveria deixar a sua terra, os seus parentes, a casa do seu pai e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele lá na frente. Ele cumpriu e Deus também cumpriu a parte dele na história. O tornou próspero, deu para ele um filho e anos depois, muitos anos depois, deu para ele uma nação. Uma nação. Então Deus cumpriu a promessa. Agora é engraçado isso, que a Bíblia diz que Abraão morreu crendo, esperando a promessa se cumprir. De olho na promessa. Veja, cumpriu-se em parte o que Deus havia prometido até ele morrer. Deus o tornou próspero, cumpriu perfeitamente. O cara era rico. Segundo, Deus havia dado para ele um filho, o filho da promessa. Cumpriu-se. Mas quando Abraão morreu, só tinha um filho. Não tinha uma nação. Observe isso. Porque há muitas pessoas que dizem assim: eu só vou morrer quando Deus cumprir todas as suas promessas na minha vida. Cuidado. Cuidado. Porque aí Abraão viveu uma pancada de anos. Mas aí vai ver que se ele tivesse vivido uns 2 milênios, não teria Deus ainda terminado de cumprir a promessa na vida dele. Ok? Então, há coisas que Deus pode cumprir depois da nossa morte. Agora, nem isso vai fazer com que Deus seja infiel. Porque temos que lembrar do princípio que nós somos eternos. Então, mesmo que a nossa carne morra, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. Ok?
Então lembre-se disso. Outro exemplo, Deus e Israel. Está lá em Êxodo 23, do 20 ao 33. Deus e Israel. Êxodo 23, do 20 ao 33. Êxodo 23, do 20 ao 33. Qual que era a condição da aliança de Deus e Israel? Que eles aceitassem as leis de Deus, que eles guardassem, que eles obedecessem, né? E em troca disso, Deus prometeu abençoar com proteção, com provisão e prosperidade, também vitória sobre os seus inimigos, ok? Então, gente, veja, Deus sempre faz um pacto, uma aliança, dando condições, e se essas condições forem cumpridas, Deus vai cumprir a parte dele. Deus pediu para Israel que eles obedecessem, que eles observassem a lei, que eles fossem fiéis a Deus, que eles não buscassem nenhum outro Deus, e em resposta a isso, Deus iria dar para eles o quê? Proteção, Deus iria dar para eles provisão, prosperidade, e que Deus ia derrotar os seus inimigos. Então olha que era muito mais vantagem para Israel fazer uma aliança com Deus do que permanecer sozinho. Ora, o que nos salvou, gente, foi a aliança que nós fizemos com Cristo Jesus. Se não fosse essa aliança, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos o nosso futuro garantido. Por quê? Por causa da aliança que nós fizemos. Agora, essa aliança tem condição. Tem que permanecer firme até o fim. Então, não basta uma pessoa servir a Deus 50, 60 anos da sua vida e no último segundo negar a Cristo. Ó, perdeu toda a vida e mais a eternidade. Tem que ser fiel até o fim. Terceiro exemplo. Aqui são entre dois homens, Jonatas e Davi, ou Davi e Jonatas. Jonatas e Davi. 1 Samuel 18, verso 3. 1 Samuel 18, 3. Também capítulo 20, verso 8. Capítulo 20, verso 8. E do verso 16 ao 18. Do verso 16 ao 18. E o último verso, verso 42. Eles fizeram uma aliança de proteção mútua. Davi prometeu proteger Jonatas e Jonatas prometeu proteger Davi. E isso valeria também para os seus descendentes. Então, Jonatas estava morto, mas Davi cumpriu a promessa dele, cuidando dos seus descendentes. Olha que coisa fantástica. Então esse é um relacionamento alicerçado em uma aliança. Está respeitando a aliança que foi feita. E em último lugar, o último exemplo, Deus e o ser humano. Eu acabei de falar aqui, né? A aliança que Deus estabeleceu conosco. Uma aliança de amor e lealdade. Agora essa aliança, gente, é diferente porque é uma aliança baseada na graça, né? Na graça de Deus. Deus resolveu fazer primeiro por nós, para que depois nós pudéssemos fazer. O que o texto diz? Que nós somos capazes de amar, porque primeiro Ele nos amou. Nós só somos salvos porque primeiro Ele nos amou, graciosamente nos ofereceu a salvação e nós aceitamos. Então veja, Deus fez tudo por nós. Nós só precisamos entrar com a nossa decisão. Porque até a fé que nós precisamos para ser salvo, Ele nos deu. Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, e isso por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, gente, o que nós precisamos fazer foi só aceitar. Ok? Nós usamos aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu a fé e nós usamos essa fé para crer no sacrifício de Jesus. Agora, os resultados dessa aliança para nós são indescritíveis. Não dá nem para descrevermos o resultado, os benefícios dessa aliança para a nossa vida.
começar da salvação. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Qualquer momento que esse corpo parar de funcionar, nós vamos para o céu e vamos passar a eternidade com Ele. Mas enquanto isso, nós estamos sendo abençoados, protegidos, né? Supridos. Deus tem derramado o seu Espírito na nossa vida, que é uma dádiva maior do que o Espírito Santo em nós. Que coisa fantástica, né? Então, vamos ver o vídeo aqui e depois nós continuamos. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no futuro. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas contas, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Importante reflexão, porque às vezes nós temos 5.000 amigos no Facebook, mas na verdade nós não temos nenhum.
porque nós não sabemos nem quem somos, não temos identidade. O mundo hoje está criando pessoas sem identidade, não tem identidade. Igreja cheia de pessoas que não têm identidade, não sabe para onde veio, de onde vai, não sabe responder as 5 perguntas da sua existência. É um questionamento a ser feito. Anote aí, o caráter da aliança. Não sabe mais quem são, né? Tem gente que cria até imagens que não são elas. Foto de modelos, né, no lugar da sua foto. Por quê? Porque é melhor não aparecer, não mostrar quem é, né? Olha, fantástico, né? Coisa maravilhosa. Esquisito, né? Então anote aí, o caráter da aliança. Anote algo bem forte aí. Minha capacidade de manter alianças, não deve depender do caráter dos outros. Minha capacidade de manter alianças não deve depender do caráter dos outros, mas do meu próprio caráter. Porque a gente pegou a síndrome de Adão de colocar a culpa nos outros, não? Tudo é culpa do outro. Se você vai corrigir uma pessoa, ele diz que a culpa é do outro. Isso, gente, já nasce assim. Se você fosse corrigir um recém-nascido, ele pudesse falar, ele já ia dizer que a culpa é do outro. Entendeu? A Beatriz, com 2 anos, já sabia falar muito bem, e ela botava a culpa no gato. Foi o gato que quebrou, foi o gato que comeu, foi o gato que bagunçou, foi o gato que fez isso. Tudo era o gato. Depois, como ela viu que não tinha gato em casa, ela falou, foi o meu avô, né? A culpa é do meu avô. E assim vai. Entendeu? E aí o pai acha bonito isso, a mãe acha lindo isso e dá gargalhada. Ai, que gracinha! Entendeu? Gracinha, né? A gente está alimentando. Anote outro. O caráter é a garantia da integridade de qualquer aliança. O caráter é a garantia da integridade de qualquer aliança. Agora eu quero que você faça dupla aí, de 2. E se for pouco, faça de 3, uma dupla de 3. O caráter é a garantia da integridade de qualquer aliança. Eu quero que vocês respondam 2 perguntas. A primeira delas é: que tipo de caráter e postura exibe uma pessoa aliançada com outra? Que tipo de caráter e postura exibe uma pessoa aliançada com outra? Segunda pergunta: que tipo de alicerce deve servir de base para um relacionamento? Que tipo de alicerce deve servir de base para um relacionamento? Primeira pergunta: que tipo de caráter e postura exibe uma pessoa aliançada com outra? Que tipo de alicerce, a segunda pergunta, que tipo de alicerce deve servir de base para um relacionamento? Por favor, rapidamente, vocês têm 30 segundos. Que tipo de caráter e postura exibe uma pessoa aliançada com outra? Lembrando do que eu falei antes, minha capacidade de manter alianças não deve depender do caráter dos outros, mas do meu próprio caráter. Quer uma ajuda? Uma ajuda dos universitários? Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Uma ajuda para os universitários. Respeito. O que mais? Curtir todas as fotos do Facebook, todas as publicações. O que mais, gente? Cumplicidade. O que mais? Cuidado. O que mais? Fidelidade, já foi. O que mais?
Hã? Pureza. Renúncia. E verdade. Chegou no ponto. Verdade. A gente está vivendo num mundo de superficialidades. Então a gente quer que todo mundo concorde com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente é. Primeira realidade disso é assim: as pessoas chegam e falam assim: quem quiser gostar de mim do jeito que eu sou, gosta. Quem não quiser, eu não vou mudar. Não é isso? Vocês já ouviram isso? Eu sou assim mesmo, eu sou isso. Então quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou, ok? Essa pessoa vai ouvir uma verdade? Nunca, jamais. Essa pessoa é tratável? Nunca, jamais. E isso vem para dentro da igreja. Esse modismo é lá do mundo, ok? Mas ele vem para dentro da igreja. Então a pessoa, ela bate o pé e diz: pastor, quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, não tem problema. Mas eu sou assim e vou morrer assim, Gabriela. Ok? Então, gente, isso totalmente antibíblico. Porque Jesus Cristo prometeu que aquele que fosse a ele poderia vir do jeito que tivesse, mas jamais vai sair da presença de Jesus da mesma forma. Ok? O evangelho é transformação de vida. Se fosse para continuar a mesma coisa, precisaria de Jesus deixar o trono dele e vir assumir a forma de um homem, para a gente continuar do jeito que nós estamos. Então isso é uma mentalidade infantil, ok? Uma mentalidade de menino. Menino acha que está certo, que todo mundo tem que gostar das coisas que ele faz, ok? Todo mundo tem que aplaudir, todo mundo tem que dar tchau, todo mundo tem que curtir o que ele faz. Jamais pode ser contrariado. E essa é a geração hoje. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém. E aí é o que nós vimos no vídeo aqui. Será que nós, a essa, muitas vezes uma agressão, muitas vezes uma palavra áspera, nós retrucamos no mesmo nível, na mesma moeda? Bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, ou a gente sorri e leva na esportiva. E se for sair com os amigos é outro, né? Quer dizer, isso é totalmente antibíblico. Totalmente. Totalmente. Dentro de nós fica aquela coisa corroendo, né? Que tipo de alicerce deve servir de base para um relacionamento? Não é o caráter? E o que mais? Caráter de Cristo, não é verdade? A verdade, todas essas coisas que nós falamos. Olha lá, o exemplo de Ruth e Noemi. Quem pode ler para nós versos 16 e 17, capítulo 1? É muito profunda a aliança que essa mulher tinha com a sogra dela. Esse texto é utilizado até em convite de casamento, né? Muito embora não é uma declaração de um homem para uma mulher, mas serve como aliança, né? Pode ser usado. É uma declaração de que eu estou contigo e não abro mão, né? Porque diante de tudo aquilo que elas tinham passado, Noemi falou assim: Ruth, você vai ter mais sucesso indo embora, cara. Vai, não fica com essa velha aqui não, porque, sabe, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não consigo receber nada de herança, eu não consigo trabalhar, então, enfim, eu não tenho mais força para isso. Segue o teu caminho. Mas Ruth falou: não, eu estou contigo, não abro. Porque ela esperava o momento certo. A coisa tinha que acontecer, essa ruptura deveria acontecer de uma forma abençoada por Deus. Sabe, gente? Olha só essa consciência de que essa ruptura, ela só iria acontecer quando viesse uma aliança que fosse superior a essa que ela tinha com a sua sogra. Porque agora ela tinha um relacionamento de filha com mãe, de amigas, de discípula e discipuladora. Entende? Esse relacionamento que Ruth tinha com Noemi não era simplesmente um relacionamento de sogra e nora. Agora o que aconteceu? Quando surgiu a oportunidade de Boaz vir, e remi-la, resgatá-la, aí sim, a aliança com Boaz era mais forte e mais benéfica, não só para Ruth, como também para Noemi, que ia ser beneficiada. Então, houve um momento certo dessa ruptura.
E é o que eu ensino para os jovens. O momento certo da ruptura com os pais é o momento em que eles vão sair de casa para um casamento. E os pais vão abençoar esse casamento, esse relacionamento. Tanto faz filho como filha, eu abençoo. Os pais devem abençoar, crentes ou não, devem abençoar e liberar esse casamento. Quando há isso, aí essa nova aliança vai já surgir debaixo de bênção. Quando não há essa ruptura, eu quero viver, porque tem muitas essas coisas de conto de fada, de viver essa paixão louca, e eu tô nem aí, eu vou pagar o preço que tiver que pagar para ficar junto de você, junto de tu, junto de ti, enfim, essas coisas que aparecem muito em romance e que na verdade o seu fim não é abençoado. Biblicamente, esse romance, ele é uma maldição na vida da pessoa, essa é a verdade. Ok? Então, quando há a bênção, há a liberação, isso tudo tende a ser abençoado. Um casamento abençoado. Quando não há essa liberação, irmãos, não adianta. Vai bater em muro. O convívio, o Stephanie, ele é a faca de dois legumes. Porque vai revelar de fato quem a pessoa é. Convívio. No Facebook nós nunca vamos revelar quem nós somos. Agora, tem que ter esse convívio, tem que almoçar junto, tem que viajar junto, tem que passar uma situação difícil junto, uma chuva junto e tal, para saber quem é. Então o convívio vai, de fato, revelar ali que aliança é essa. Se ela é aquela aliança que está ali por contrato, por um tempo, não, eu estou contigo só enquanto eu consigo isso aqui, entendeu? Depois que eu conseguir isso aqui, tchau. Né? A revoar. Então, assim, a aliança é que esse convívio, ele vai demonstrar o que esta aliança é, se existe de fato uma aliança ou não. Gente, hoje no mundo moderno, os casais, eles não vivem uma aliança, eles vivem um contrato. Então, se tiver legal, se tiver tudo bacana, tiver tudo bonito, tudo festa, legal, nós temos um contrato. Mas chegou o dia da adversidade, chegou o dia de passar por uma grande luta, de ter que renunciar, de abrir mão, de pagar o preço, ninguém quer, gente. É melhor ir no cartório ali, divorciar, e eu arrumo outra. Às vezes dá para arrumar, trocar uma de 40 por duas de 20. Você entende isso? Nós não estamos dispostos. Então, na verdade, nunca houve uma aliança. Houve um contrato. É isso que é o perigoso, gente. E nós não temos que ter isso. E não é só no casamento, gente. Relacionamentos, amizades. É isso que eu estou falando. De termos aliança com as pessoas e não um mero contrato. Então eu sou só amigo do pastor Luiz porque ele é o meu pastor. Amanhã ele não é mais, eu viro a cara para ele, igual muita gente da Ebenezer fez. Dentro do ônibus faz até se benzer quando me vê. Que aliança é essa, gente? Agora, como tem muita gente que me conhece desde a época de Assembleia de Deus, continua sendo a mesma pessoa comigo. Onde me vê, celebra. E da mesma forma com essas pessoas. Entende isso? Porque eu deixei de ser seu cliente, acabou. Não, eu vou virar a cara, você não compra mais comigo. Gente, presta atenção nisso. Se isso aí, de fato, não realmente é superficial. Parece relacionamento diferente. Cara, tu montou a banca, então eu vou lá e comprei na tua banca e acabou o nosso relacionamento. Como diz a história, nós não fizemos amizade no boteco. Né? Então veja, é aliança, é esse o propósito. Por isso é que nós devemos ter cuidado com quem nós vamos fazer aliança. Sempre. Se são superficiais, não servem para ter uma aliança comigo, gente. Infelizmente não dá. Vou ter aquela que o texto diz, a paz com todos. Mas a aliança não dá. Como é que você vai ter uma aliança dentro do casamento com uma pessoa que é superficial? Não existe isso. Entendeu? Tem que ter firmeza, gente. Não dá para ter superficialidade. Não gostar de ser. A pessoa tem que ser tratável. E a nossa insistência com essa pessoa, para ser tratável. Porque a gente está vendo o mal. Mas ela não consegue ver. Esse é o problema. Ela não consegue ver. Ela acha que do jeito que ela está vivendo, é bênção. E a verdade é terrível. Não? Gente, me desculpe a franqueza aqui. Mas é mais ou menos por aí, cara. A gente é violentado nos nossos relacionamentos. Não é, Ana Paula?
pessoa vem e tal, e aquela coisa toda, e daqui a pouco, vai. Foi bom enquanto durou. Entende isso, gente? E assim, eu não vou entrar em detalhes. Entendeu? Vamos lá, gente. Tá on. Anote aí, o que é meu é seu. O que é meu é seu. Anote isso, isso faz parte da aliança, gente. O que é meu é seu. Anote assim, ó, a essência de uma aliança. A essência de uma aliança. A essência de uma aliança é a confiança mútua e a interdependência. A essência de uma aliança é a confiança mútua e a interdependência. É a confiança mútua, ok? Mútua, dos dois lados. E a interdependência. Entende? O que é interdependência? É essa dependência um do outro. Interdependência. Não é ser independente, é ter a interdependência, depender daquela pessoa, daquele relacionamento, gente. Anote isso mais. As partes devem contribuir para o relacionamento com tudo o que podem. As partes devem contribuir para o relacionamento com tudo o que podem. O que Jesus fez, claro, é um exemplo fantástico, né? Não tem exemplo melhor. O que Jesus fez, ele entrou nessa aliança com tudo que ele podia, gente. Tudo, sem reserva. Tá? Então, as partes devem contribuir para o relacionamento com tudo o que podem. De cabeça, Jesus entrou nesse relacionamento conosco todo, completamente, até a última gota de sangue, porque quando não tinha mais sangue, furou e saiu água do seu lado. E é isso que nós devemos entender. Nossas alianças, com pessoas que nós vamos ter aliança, nós devemos entrar exatamente com isso. Eu não posso, gente, por causa de exemplos ruins que eu tive na minha vida, de traição, de pessoas que me abandonaram, de pessoas que querem se despedir pelo Facebook, eu não posso levar isso em conta e achar que todos vocês vão fazer a mesma coisa. A partir de hoje, eu não vou mais confiar em ninguém. Tem gente que é assim, tem gente que está amargurado. Separa e fala, eu não vou mais casar, não. Eu vou ficar sozinho. Vou ser freira, padre. Entendeu? Não pode, gente. Isso aí é uma mentalidade de quem está doente, ferido, tem que ser sarado. Ora, Jesus sabia que um daqueles caras ia trair. E ele ficou deprimido por acaso, porque Judas apareceu lá e deu um beijinho nele e disse, ô amigo. Não, gente. Da parte de Jesus, Jesus estava disponível o relacionamento. O cara é que queria sair fora. E Jesus, olha, veja bem, se Judas não tivesse suicidado, Jesus tinha ido atrás dele, igual foi com Pedro. Tinha ido. E é isso que nós precisamos ter esse entendimento. Claro. Nós precisamos ter essa maturidade, gente. Tranquilidade. Traído. Tranquilo. Vou em Deus buscar a cura, a restauração, amém. E estou pronto para andar, continuar andando para frente. Decepcionado, a pessoa me deixou. É porque ela nunca foi comigo. Entendeu? Eu tenho que encarar essas coisas e ir para frente. Tem gente que deprime e tal, aquela coisa toda. Tem gente que está batendo pino aí por causa dessas coisas. Relacionamento. O problema do mundo hoje é relacionamento. Raiva, ira, tomado de vingança. Casais que se separam e vingam nos filhos. O filho fica moeda de vingança. Ó, maturidade, gente. Isso que nós precisamos entender, ok? Deve-se compartilhar recursos, sejam bens materiais, favor ou sabedoria. É o que tem dentro de um casamento, gente. Ok? Não entra nessa onda de casamento moderno. Isso é meu, isso é teu. Para com isso. Isso nunca dá certo. Casais inteligentes enriquecem juntos. A aliança que nós temos tem que estar junto. Ok?
Escute isso aqui, ó. Ninguém nos deve coisa alguma, por mais próximo e íntimo que seja o relacionamento. Mas se mantermos sempre uma postura de gratidão àquele com quem fizemos uma aliança, a alegria de começar a abençoar-nos quando Ele quiser. Então, sempre quando nós demonstrarmos alegria, gratidão, essa pessoa sempre estará disposta a nos abençoar. Não é porque ela quer receber algo em troca, é porque ela se realiza em fazer o bem, em dar. E é isso que nós precisamos entender. Num relacionamento, se eu entro para dar, Ana Paula, nós estamos num relacionamento, eu dou para receber em troca, isso aí, gente, isso aí não é relacionamento, não é aliança. Eu tenho que investir, e eu sei, tenho consciência de que não posso esperar de lá, e que Deus vai mandar de outro lado, amém, irmãos? Então eu tenho que abençoar as pessoas, e sabendo que aquela pessoa não tem como pagar, não tem como retribuir, mas a gratidão dela é tudo, porque Deus vai mandar de outro lugar, gente. Da mesma forma que eu ajo com o Fly, Deus vai mandar o Carlos para agir na minha vida. É uma semente, gente. É o que eu estou semeando na vida dele, virá de outra forma. E às vezes o que eu faço com o Fly é o que o Carlos, o William, a Suzana, a Ana Paula, a Cristiane, Deus vai mandar os 5 para fazer na minha vida. Eu fiz só por um, mas Deus vai mandar 5 para fazer na minha vida. Eu tenho que entender isso. Se eu não crer nisso, eu não vou fazer. Eu não posso ficar fazendo, esperando. Poxa vida, aquela pessoa ali, uma hora ela vai ganhar na loteria e não, vai retribuir. Não é isso. Anote, em vez de competir, contribua. Eu tenho que saber disso. Gente, as pessoas que eu me relaciono, eu não posso competir com essas pessoas. Eu tenho que contribuir. Muitos relacionamentos se destroem por causa de competição. Por que muitos casamentos acabam? Porque o marido começa a competir com a mulher com o marido, para ver quem ganha mais. Oh, meu Deus do céu, que a Cristiane ganhe 100 mil por mês e eu ganhe só 500 reais. Entende essa mentalidade? Comparando contra cheque. Quem é que paga mais? Mas eu paguei o aluguel, eu paguei isso aqui. Que você... gente do céu. Fora isso aí, eu não consigo nem visualizar um trem desse. Tem pai que compete com o filho. Olha que aberração. Compete com o filho. No relacionamento da igreja, muitas vezes as pessoas estão competindo uma com a outra. Um irmão contou a bênção. Poxa, pois essa semana que vem eu vou contar uma maior do que essa. Tudo bem que Deus deu um marido para ela, mas o meu vai ser mais bonito. Gente, loucura, mas tem essas coisas. No companheirismo de uma aliança, cada um deve procurar ser ou proporcionar o que o outro precisa. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. No companheirismo de uma aliança, cada um deve procurar ser ou proporcionar o que o outro precisa. Eu devo completar você. Olha só, os pontos fortes de um devem suprir os pontos fracos do outro, gente. É isso que nós precisamos entender. Talvez eu não seja muito bom em determinadas coisas, em muitas coisas, como de fato não sou, mas tem pessoas perto de mim que têm aliança, que são, e elas vão suprir essa necessidade, essa carência. Agora, eu quero que vocês façam novamente aí duplas. Aliás, não faz dupla não. Esse aqui é confessionário. Não deixa ninguém ver aí o seu caderno não. Anote aí. O que ofereço aos relacionamentos, que ninguém mais pode oferecer. O que eu ofereço aos relacionamentos que ninguém mais pode oferecer. Segundo, o que eu ofereço ao relacionamento ou aos relacionamentos, tá certo? Que ninguém mais pode oferecer. E o segundo, quais os pontos fracos posso suprir em meus relacionamentos? Quais os pontos fracos posso suprir ou posso fortalecer em meus relacionamentos? Pontos fracos
Posso suprir em meus relacionamentos. Suprir ou fortalecer. Ok, olha aqui para o tio. O que você vai fazer? Você vai identificar pontos fortes que você tem. Tá bom? Pontos fortes que você tem como pessoa, como servo de Deus, como profissional. Tá bom? E você vai anotar aí. Pelo menos 5. Note 5. Eu sei que você tem mais que isso, mas anote 5 pontos fortes que você tem para oferecer em relacionamento. Note 5. Eu não sei. Gente do céu, me ajuda. Clareia aí, Jesus. 5 pontos fortes. Nisso aqui eu sou bom. Comunicar. Sou fantástico nisso. Eu não sou bom em comunicar, eu sou bom em escrever. Isso aqui eu sou massa mesmo. Eu sou bom em falar a verdade. Eu sei falar a verdade na hora certa, né? Não tenho receio. Anote aí, 5 coisas que você é forte. As 5, você vai anotar as 5, ok? Você vai responder aí onde você é mais forte. Que evidencia, né? É uma qualidade que vai ajudar na fraqueza de outras pessoas. Eu sou pontual. Isso é uma marca na minha vida. Eu sou organizada. Isso aí é uma marca fantástica na minha vida. Organização é o meu sobrenome. Entendeu? Né? Ok. Aí de repente você fala, não sou organizado, eu sou desorganizado. Então você vai ter que achar aqui alguém organizado para fortalecer uma aliança, entendeu? Os opostos se atraem, então vai se atrair hoje. 5. Conseguiram 5? Quem conseguiu uma? Quem conseguiu anotar uma qualidade? Levanta a mão. Francamente, gente, vocês precisam de tanto... Vocês têm dificuldade? Assim, nós vamos trabalhar mais isso então, hein? Anotou quantos aí, Adriana? Não, isso não é forte. Isso é fraqueza. Eu vou trazer um psicólogo, gente, para tratar de vocês. Por que falar de si é tão difícil, gente? Falar dos outros é fácil. É um vício. Sai espírito da nossa vida de falar da vida dos outros. Não conseguiu? Então tá bom. Olha aqui para o tio. Vocês não conseguiram 5 pontos fortes da vida de vocês? E por que eu perguntei? Quem já conseguiu 1? Levanta a mão. Então quem fez os 5? Sim. Quem fez os 4? Quem fez 3? Quem fez 2? 1? Sim. No arroxo vai, né? Eu estou entendendo vocês. Tá bom, mas o que eu ia sugerir para vocês? Vou sugerir. As pessoas pertinho de vocês, marido e tal, filho, pai, enfim, essas pessoas, pergunta para elas. Eu estou fazendo um exercício, estou fazendo uma escola de liderança e o pastor pediu para eu perguntar para as pessoas perto de mim quais são os 5 pontos que eu sou forte, fortaleza na minha vida. O que você acha? Você pode me ajudar? Ok? Não peça para ela falar seus defeitos, tá bom? Fortes, tudo bem? Se ela falar, eu sei dos defeitos, você fala, nem sei, eu não quero saber agora, tá bom? Aí você vai anotar. Ok, aí gente. Agora, eu quero que vocês imaginem
3 relacionamentos, presta atenção no tio, ó. 3 relacionamentos. Pensem em 3 relacionamentos de vocês, tá? De preferência aqueles que são mais sólidos, que têm essa característica de aliança. Nesses 3 relacionamentos, você vai enumerar os pontos fracos dessas pessoas que você se relaciona, ok? Então, 3, você vai citar os pontos fracos. Agora escute aqui, ouva. Não é falar, descer a lenha, não, que você vai escrever 10 páginas aí e não acaba. Você vai escrever os pontos fracos que ela tem e que você pode contribuir para fortalecer esses pontos fracos. Porque apontar defeito, todo mundo é bom. Eu quero agora que aponte o defeito e mostre como você vai ajudar essa pessoa. Ok? 3 relacionamentos. Coloca o nome dessas 3 pessoas, tá bom? Pode pôr o pastor. Pega aí pontos fracos do seu pastor e você vai dizer: eu posso ajudar meu pastor porque eu sou bom nisso aqui. Entendeu? Eu tenho esse dom na minha vida, eu sei como lidar com isso e eu vou ajudar. Não? Meu marido, filho, enfim, coloca aí. Pode ser mais pessoas? Pode, mas quanto mais pessoas, mais difícil vai ser, né? Que é escola. Dúvida, gente? Eu vou explicar de novo. Você vai pegar 3 pessoas que você se relaciona. Um relacionamento de característica de aliança, gente. Não pode ser aquela pessoa que pega o ônibus com você, tá? Por favor. 3 pessoas. Pode ser o seu discipulador. Pode ser o seu parente, aquele amigão, amigona, enfim. Pode ser alguém da igreja, o seu líder ou o seu liderado. E você vai apontar pontos de fraqueza na vida dessa pessoa e que você pode contribuir fortalecendo a vida dela. Marido não é organizado e você é. Como é que você vai fazer isso? Pastor, isso é um desafio, estou tentando fazer isso há 30 anos. Pois é. Gente, aquilo que a gente faz há 30 anos e não dá conta e não está tendo sucesso é porque a gente está fazendo errado. Francamente, não é? Olha só, você pega uma receita para você fazer um bolo, sei lá o que for, e você faz uma vez e não deu certo, normal, né? Faz 2 vezes, também é normal. Agora você faz 20 vezes, gente, e não sai legal, alguma coisa está errada. Ou você não anotou a receita certa, ou você não está usando os ingredientes corretos. Ou não quer pedir ajuda. Isso, olha aí o ponto. Olha aí o ponto. Então você está aqui na escola e o pastor está te ajudando. E eu quero ajuda. Você se relaciona comigo com esse ponto de aliança? Então aponte aí. Nós vamos sentar e conversar, olho no olho, tete no tete. E eu quero ser ajudado. Principalmente na parte financeira, que é uma fraqueza minha. Aí você vem e me ajuda. O ponto forte é dinheiro, pastor. Eu sei ganhar dinheiro. Opa! Olha aí. Vamos nessa. Fazer eu não faço não, mas vender eu vendo. Vocês façam o dever para de enrolagem. Vou dar MI para todo mundo. Fizeram? Top, né, gente? Tá bom, segura o dever aí. Deixa eu terminar aqui. E na próxima aula nós vamos ver o dever. Eu vou olhar o caderno de vocês. Gente, amado, olha, presta atenção. Se a gente não exercitar o que eu estou falando aqui, eu vou perder meu tempo e vocês também. Porque eu vou fingir que estou ensinando e vocês estão fingindo que estão aprendendo. Esse negócio de só balançar a cabeça e dizer amém, aleluia e reverter o oi, gente, isso não resolve. Nós estamos na escola, ok? Então eu tenho que pegar, absorver e colocar isso em prática. É isso que funciona. Então esses exercícios aí são para a prática dessa palavra. Como é que você vai
praticar essa palavra. Estamos falando de relacionamento. Ok? Então você tem que pegar alguma coisa que é fraco na Rosimeire e falar: Rosimeire, eu vou te ajudar. Vamos orar juntos. De repente vocês juntam os dois e falam: não sei como te... Vamos orar. E vamos buscar a resposta. Vamos pesquisar e eu vou te ajudar. Tá bem? É um compromisso, uma aliança que nós fazemos? Amém. Então vamos dar certo. Eu fiz uma aliança com ela, mas eu posso ir lá no Fly. Fly, ajuda aqui. Eu estou tentando ajudar a Rosimeire a fazer assim, assim, assim. Como é que nós podemos fazer isso? Ok? Entenderam o negócio ou não? Não, você vai ficar convivendo com a pessoa 50 anos, cara, e nunca vai ajudar essa pessoa. E a maior frustração da gente é a gente não conseguir ajudar alguém. É a maior frustração. Puxa vida, eu não consigo ajudar aquela pessoa. Eu digo isso como pastor, gente. Que o pastor, o coração é de ajudar as pessoas, mas quando chega um ponto que você não trava, cara, é uma frustração, é horrível. É pior do que o sentimento da morte. Você não poder, sentimento de impotência. Você queria falar alguma coisa, queria ajudar, mas não deu. Anote algo aí interessante. O seu valor para os outros, é diretamente proporcional. O seu valor para os outros é diretamente proporcional aos problemas que você soluciona para eles. O seu valor para os outros é diretamente proporcional aos problemas que você soluciona para eles. Tem mais um pedacinho aqui que eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Não dá mais tempo. Isso, que você soluciona para eles. Está lá no grupo. A mensagem também foi gravada e está lá no grupo. E não pode vender, não pode reproduzir, não pode postar para ninguém, tá? Isso fica dentro do nosso grupo. Segunda. Tá bom? Está lá no grupo. E aí o que eu falei aqui, ok? Vocês relevam, não escandalize. Se alguém escandalizou, me perdoe. Foi assim, não deu para segurar e veio na boca e eu falei. Então vamos ficar de pé e orar. Vamos orar. Eu queria que você se aliançasse com alguém agora nesse momento que você nunca orou aqui, nunca orou por essa pessoa, você nunca teve a oportunidade de segurar a mão dessa pessoa. Homem, mulher, com todo respeito. Alguém que nunca sentou perto de você e você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração por ela. Por favor, procure essa pessoa. Rápido, gente, rápido. Achou? Pode ser de 3, gente. Mas alguém que você nunca orou. Eu nunca orei por você. Você nunca orou por mim. Hã?